Dando continuidade às nossas aulas de zoologia 3, hoje falaremos um pouquinho da maior ordem da classe aracnida que se tem conhecimento. Nas aulas anteriores, então, nós vimos diversas ordens que compõem, né, a classe aracnida, que é a classe mais diversa do subfilo, né, Chelicerata, incluindo boa parte, né, dos quelicerados terrestres, já que a classe Chifosura e a classe Pycnogonida, então, incluem quelicerados marinhos. A classe aracnida, então, representada por quelicerados quase que exclusivamente terrestres. Na aula anterior, então, nós vimos características morfológicas de algumas ordens de aracnídeos e hoje eu vou mostrar para vocês, então, as características da ordem Ácaro. Os ácaros constituem o maior grupo de aracnídeos, em torno de 40 mil espécies descritas, mas estima-se que existam mais de 1 milhão de espécies, uma vez que eles são animais extremamente pequenos, diminutos, então podendo ser encontrados em diversos tipos de ambientes. Eles são chamados, né? Inclui dentro desse grupo, na verdade, os ácaros, os carrapatos e os miquins. Do ponto de vista médico e econômico, eles são os aracnídeos mais importantes, porque diversas espécies de ácaros são considerados pragas agrícolas e muitos também são parasitos, não somente de humanos, mas também de diversas espécies de animais. São os menores aracnídeos que se tem conhecimento e com isso, né, conseguiram grande sucesso evolutivo, o tamanho deles variando de 0,25 a 0,75 milímetros. Esse pequeno tamanho permitiu a exploração de diversos ambientes, tais como vivendo, né, no interior do corpo de alguns insetos, como por exemplo nas traqueias, debaixo das asas de besouros, na base das penas dos pássaros, folículos pilosos de mamíferos, pulmões de caracóis e glândulas sebáceas humanas. Algumas espécies também são encontrados em colchões, em sofás, enfim, nós encontramos ácaros praticamente em todos os tipos de microambientes terrestres e também associados a diversas espécies de animais, como eu falei. Os ácaros, eles têm, né, pelo fato de serem um grupo bem diverso, eles têm também uma forma do corpo também diversificada. Nós temos espécies que são ovaladas, espécies que são mais vermiformes, espécies mais alongadas. Nós temos espécies que são achatadas, como por exemplo, né, o carrapato. Então, a morfologia geral do corpo, ela varia. Dentro desse grupo, então, nós temos dois modos de vida principais. Aquelas espécies de ácaros que são parasitos, podendo ser endo ou ectoparasitos, a maioria é ectoparasitos, porque eles vivem associados à pele, né, à parte externa dos animais, como por exemplo os carrapatos, as sarnas, e nós temos também aqueles ácaros que vivem associados aos cravos da pele. Tá? Então aqui nós temos algumas espécies que são parasitos, o Demodex folliculorum, que vive então associado, né, ele geralmente vive no interior dos poros da pele, então eles vivem muitas vezes associado aos cravos, que são na verdade pequenas, né, infecçõezinhas que surgem na pele em função do acúmulo, né, de gordura e também de queratina, e eles se aproveitam, né, desses poros cheios de gordura para se reproduzirem. Nós temos também o Demodex canis, que é o causador da sarna nos animais, especialmente, né, em cães e gatos, e nós temos também os carrapatos que vivem associados principalmente, né, ao gado, né? As fêmeas, elas necessitam do sangue para a produção dos seus ovos. Então, eles vivem parte da sua vida aderido ao corpo
de um animal, de um vertebrado, e hora, né, do seu ciclo de vida, parte do seu ciclo de vida, eles vivem no solo. Além dessas espécies que a gente chama, né, de ectoparasitas e alguns endoparasitas, nós temos aqueles de vida livre, vivendo no ambiente terrestre, e também nós temos aqueles que vivem nos ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto dulcícolas. Então, aqui embaixo nós temos duas espécies de vida livre, um aquático aqui na esquerda e um terrestre que vive, então, aqui associado a estruturas, a restos de pele, vive no colchão, vive, né, em sofás. A estrutura morfológica dos ácaros, na qual nós podemos perceber que eles são aracnídeos com ausência de segmentação. Então, nós não conseguimos visualizar nesses aracnídeos segmentos que são característicos dos artrópodos em geral. Nesses aracnídeos, o abdômen está completamente fundido com o cefalotórax e os tagmas, né, as regiões corpóreas, recebem denominações diferentes, como, por exemplo, o gnatossoma, que é a região que contém as quelíceras e os pedipalpos, né, e a cavidade oral, e o idiossoma, que contém, né, os apêndices locomotores. O idiossoma subdividido em podossoma e o opistossoma. A morfologia da região anterior, né, que é o gnatossomo, ele vai variar com a dieta. E a morfologia das quelíceras e pedipalpos vai variar de acordo com a função que esses dois pares de apêndices vão exercer nos ácaros, né? Então, dentro desse grande grupo de aracnídeos, nós temos modos de vida distintos e hábitos alimentares distintos. Então, nesses aracnídeos, o gnatossomo, assim como as suas quelíceras e os pedipalpos, vão variar de acordo com o tipo de alimento e, consequentemente, com o tipo de função que as quelíceras e os pedipalpos vão exercer. A região onde se inserem as pernas locomotoras é denominado de podossoma e a região posterior às pernas é o opistossoma. Então, gnatossoma é a região que contém, então, né, a cavidade oral, quelíceras e pedipalpos, e o podossoma o idiossoma dividido em podossoma, que contém os apêndices locomotores, e o opistossoma, que é a região posterior do corpo que não contém apêndices, certo? Além disso, né, o podossoma ele pode ser subdividido em propodossoma e metapodossoma. Bom, o gnatossoma é a região onde se inserem então as peças bucais e aonde está localizado a abertura oral. É uma região altamente especializada, servindo então como um tubo condutor de alimento, que também é chamado de capítulo. Tá? Nesta região, então, no gnatossoma, prendem-se os pedipalpos e as quelíceras, que são apêndices retráteis, né, adaptadas para rasgar, cortar ou fixar. Então, o gnatossoma é uma região anterior, menor quando comparado ao idiossoma, e é onde estão localizadas então as peças bucais, pedipalpos e quelíceras. Bom, no lado ventral do corpo, ele é revestido então por escudos ou placas que vão variar em forma e número dependendo da família. Então, nos ácaros nós temos 3 placas, né? Um escudo external, o escudo genital e um escudo anal. A placa genital, ela localiza-se então entre os dois últimos pares de pernas e vai conter o orifício genital, certo? Então, essa morfologia dessas 3 placas na região ventral, né, na parte de baixo do corpo dos ácaros, ela serve então como um caráter taxonômico para diferenciar então diferentes grupos de ácaros. Bom, com relação à nutrição, os ácaros têm uma elevada diversidade de alimentação. Dentro desse grupo nós temos aquelas espécies que são herbívoras, ou seja, que se alimentam, né, de plantas.
Nós temos consumidores de carniça e detritos, né, matéria orgânica em decomposição. Como eu já falei, diversas espécies que são parasitos, né, a maioria sendo ectoparasitos, principalmente de vertebrados, né, principalmente aves e mamíferos. Mas também nós temos dentro da ordem Ácare algumas espécies que são predadoras. Os ácaros, eles podem ingerir sólidos, mas a maioria ingere líquido. Tá? E naquelas espécies que são predadoras, as quelíceras são modificadas, né, são mais desenvolvidas para capturar a presa e também manipular, né, o alimento, que geralmente são outras espécies de animais. Nesses predadores terrestres, né, eles geralmente se alimentam de nematóides, pequenos artrópodos, geralmente pequenos insetos, e os seus ovos também se alimentam de larvas de insetos e também ácaros predadores se alimentando de outras espécies de ácaros. Os ácaros aquáticos geralmente se alimentam principalmente de pequenos crustáceos. As espécies que são detritívoras, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, se alimentam de fruta seca, se alimentam de farinha, tecido de colchão, estofados, né? Geralmente existem associados aos colchões, aos estofados, diversas espécies de ácaros que vão se alimentar não somente do tecido, mas também dos restos de pele humana que ficam, né, aderidos a estes objetos, como por exemplo, né, os colchões e os estofados. Também se alimentam de feno e algumas espécies que se alimentam de queijo. Tá? As espécies que vivem associadas a aves, né, as penas das aves, elas vão se alimentar de óleo, que é produzido, né, pela pele das aves. Elas também podem se alimentar de pele morta e também de fragmentos de penas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, que os ácaros são um grupo diverso, um grupo em torno de 40 mil espécies, e dentro desse grupo, então, nós temos uma diversidade de hábitos alimentares, né? Desde hábitos herbívoros, hábitos carnívoros, né, os predadores, e aquelas espécies também que vão se alimentar, né, de matéria orgânica em decomposição e também se alimentar do óleo ou de pele morta e fragmentos de penas. Bom, os ácaros, eles têm os sexos separados, né? Então eles são dioicos, a maioria com transferência indireta de espermatozoides, então eles transferem os espermatozoides geralmente em pacotinhos de espermatozoides. No entanto, há algumas espécies com transferência direta. Nesses aracnídeos, o desenvolvimento é indireto, então quer dizer que eles têm uma fase larval, e essa larva, ela é diferenciada, então ela tem uma morfologia diferente do adulto, porque ela vai ter, em vez de 8 pernas, elas vão ter 6 pernas, ou seja, 3 pares. Tá? Aqui eu trago para vocês, então, o ciclo de vida, por exemplo, de um carrapato, né? O carrapato lá no solo, ele vive na forma adulta, aí ele vai para um hospedeiro, aí aqui nós temos a reprodução, a fêmea gorda, que é isso que a gente observa aqui nessas imagens, né? Uma fêmea repleta de ovos. Essa fêmea, ela vai para o solo, deposita os ovos, dos ovos eclodem a larva. A larva vai para um hospedeiro, se alimenta, vai para o solo, muda para ninfa, volta para um hospedeiro, vai para o solo e se torna um adulto. Então elas ficam, né? O carrapato é um exemplo, então, de ácaro ectoparasita que fica alternando entre a vida parasitária, então eles se aderem ao corpo de geralmente um animal vertebrado, e a hora do seu ciclo de vida eles vão ocorrer no solo. Tá? Aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, né? O ciclo de vida do carrapato, ele pode então ser dividido em 2 fases. Quando ele está nos animais, que é conhecida então é conhecida como a fase parasitária, e quando ele está nas pastagens, né? Quando ele está no solo, que é conhecida como fase de vida livre. Então o carrapato ele alterna entre a vida parasitária e a vida livre.
O acasalamento, né, dos parasitos adultos, machos e fêmeas, ocorre no corpo dos animais parasitados. Então, a fecundação vai ocorrer no corpo do hospedeiro. E uma coisa bem importante é que o sangue ele vai servir como alimento para a fêmea fecundada. Tá? Esse sangue vai servir para o desenvolvimento dos ovos. E essa fêmea, ela rapidamente se transforma em uma fêmea engurgitada, ou seja, uma fêmea cheia de sangue. Então, ela fica bem, além dela estar cheia de ovos, ela vai estar cheia de sangue também. Depois, ela se solta do animal, cai na pastagem, iniciando assim a fase de vida livre, aonde depois, posteriormente, ela vai depositar os seus ovos. Uma coisa bem importante de se mencionar é que para eliminar os carrapatos é muito difícil, tá? Porque 5% do seu ciclo de vida ocorre no gado e 95% eles estão no pasto. Então, por isso que para eliminar o carrapato precisa dar o banho no gado e além disso é necessário fazer a rotação de pastagens, mudarem, né, o gado de pastagem, porque não adianta tu matar aqueles animais que estão fixos no gado, sendo que ao mesmo tempo tem ovos se desenvolvendo lá no solo, ou larvas, né, até mesmo os adultos, e aí com isso é difícil então de eliminar o carrapato, certo?